O meu nome é Júlia Ventura dos Santos. Nasci no dia 26 de abril de 33. Cavaco. Arapiraca, é. Só parte de pai. Eu conheci o avô e a avó. Era Ventura José de Farias, era o meu avô, e a Maria Luísa de Oliveira era minha avó. No Cavaco também. Lembro, agora tudo mudou. Meu pai era José Ventura de Farias, a minha mãe Isabel de Oliveira Lima. O meu pai era agricultor, ele plantava fumo. E a minha mãe dona de casa. Toda casa tinha fumo, todo mundo era fumicultor. Todo mundo de lá. Hoje em dia não tem mais isso, acabou o fumo. Era uma casa de taipa, muito grande, a casa era muito boa. Era uns 3 ou 4 quartos nesse tempo e era bom, uma casa maravilhosa. Vinha gente de Santana do Ipanema, uns amigos dos meus pais. Era comprador de fumo. Me lembro só Antônio Soares e Manuel Bernardo, parece que era assim, esses dois nomes. Eles vinham para comprar fumo, aí comprava fumo do meu pai, comprava fumo lá em Arapiraca, né? Aqui em Arapiraca. Só tinha, aqui em Arapiraca não tinha supermercado nem nada, era só a feira. A feira no dia de segunda, né? Aí então o povo vinha de longe, passava lá em casa, na frente lá de casa, aqui ia para a feira, aí eu ouvia o barulho de um rádio, que ele nunca tinha visto, ouvido nada sobre rádio. Aí tinha deles que parava assim, aí pediram para entrar, para ver o que era aquilo, pensando. Aí quando eles viram o rádio, eles pensavam que tinha uma pessoa por trás do rádio ali conversando. Eles pensavam, o rádio era só isso, a história do rádio. Só o meu pai. Era enchia de gente mesmo. Televisão foi, a segunda televisão de Arapiraca foi do meu pai. A primeira foi o Padre Epitácio. Aí eu lembro quando meu pai disse assim, olha, tem um tipo de rádio agora, ele disse, de rádio que a pessoa vê os outros assim, né? A gente ficou, oxe. Aí ele disse, mas só tem o Padre Epitácio. Eu sei que eu não sei como foi que ele pôde e comprou uma televisão, era preta e branca, né, na época. Menino, vocês podem crer que a nossa casa encheu, porque uma coisa daquela era uma coisa tão difícil a gente acreditar, não é? Que existe um tipo de rádio que a pessoa, como ele falava, que via as pessoas, via falando, ouvia eles falando, tudo. Lá em casa era assim, a casa era grande, tinha um arpendo assim, de lado assim, e tinha janela, tinha tudo. Aí o povo enchia, lá em casa era assim, não tinha onde sentar, porque não tinha mesmo como ter o lugar para o povo sentar, sentava no chão. Menino, a casa ficava assim, cheia de gente no chão, e outros ficavam na janela, enchendo também, porque dentro de casa não cabia, ficava olhando assim da janela, e felizmente o meu pai e a minha mãe, para isso, eles eram também muito bons. Quer dizer, não é só para isso não, eu estou dizendo que ele não se incomodava, né? E tudo, mas a televisão foi assim. Aí depois outros foram comprando, preto e branco, e não era limpa, era aquele chuvisquinho por toda parte, e o povo ia, coitado do povo do meu pai e da minha mãe. Mas era assim, foi a segunda televisão de Arapiraca, era dele.
Eu tenho 4 irmãos, sendo Maria, Antônio, Jovelino e José. O Jovelino, não sei dizer. Às vezes, eu gostava muito de Guerreiro, né? De assistir o Guerreiro, quando vinha de Maceió, não sei de onde era que eles vinham. E então, eu arengava com ele, nós dois arengávamos com o outro. Aí então, um cantava assim a música, diga, sou eu, Manuel Lourenço, era o dono, o dono do Guerreiro. Eu gostei tanto dessa música, eu achei tão bonita. Toda vez que ele me fazia raiva, aí ele dizia, aí eu ficava com raiva dele, ele dizia, diga, sou eu, aí pronto, aí eu me acabava. Ficava rindo e passava a raiva toda. Mas era assim. Diga, sou eu, Manuel Lourenço, tenho talento para improvisar. Eu fui chamado para cantar lá em Matagal. Esse tom é pernambucano, esse mestre é lagoano. Me chama papai, olha. Naquela época todo mundo era vivo, hoje só está viva eu quase. Eu e meus irmãos, não é? O Jovelino e o Zé Ventura, né? Era, não sei, cada uma nas suas casas. A minha mãe não deixava eu sair para casa de ninguém. Ela era muito cuidadosa, ciumenta era. Mas era assim, os brinquedos, era casinha com tijolo, fazia casinha com tijolo, boneca. Aí fazia essas coisas, aqueles negócios, as mangas quando cai verdinha. Aí botava aqueles pezinhos assim, para dizer que era um boi. Era assim, as nossas brincadeiras eram assim. Eita, na época do milho, aí a gente procurava aquela boneca do cabelo mais bonita, aí ficava com ele assim no braço, como que era um neném. Era muito bom, muito bom. A minha mãe comprava feita, as bonequinhas de pano. Vestida assim, eu lembro que a minha mãe, quando a gente ia crescendo mais, e todo ano ela tinha o dia certo, ela e o meu pai, de ir para a cidade, comprar roupa para passar o ano, era assim naquele tempo. Aí comprava muito tecido para mandar fazer. Aí fazia, toda vez eu achava ruim, porque a minha mãe, toda a vida eu fui um pouquinho vaidosa, mas a minha mãe ficava assim, de um ano para outro ela mandava a gente ficar em pé assim, de pé, e ela media o tamanho da roupa que ia mandar fazer, queria maior do que a que já estava. Aí eu achava ruim, porque eu queria a roupa mais curta, mas ela era candeeiro. Eu me lembro do meu pai que ele comprava umas latas de querosene grande assim e ficava colocando assim nessas garrafas de Coca-Cola, né? Enchia assim para não ficar, toda vez que for botar no candeeiro, para não precisar estar abrindo aquela lata grande. Aí a gente era assim, ele era candeeiro, pronto, era só candeeiro. E eu tinha a maior economia do mundo, eu era quem economizava muito. Mamona, a minha mãe tinha mamona, tinha uns pés de mamona lá no terreno. A minha mãe pegava, tirava do cacho, aí então ela mandava a gente quebrar as mamonas com um pauzinho, aí descascava, e com essa mamona, parece que ela fazia fogo, era fogão de lenha na época. Panela de barro, agora nos potes, não tinha outra coisa não tinha filtro, não tinha nada. Era aqueles potes grandes, a minha mãe sempre tinha aquele cuidado de colocar um paninho bem branquinho, ainda hoje eu lembro, para tampar o pote.
Aí a gente tomava água assim, sabe, nos tanques. Lá no Cavaco todo mundo tinha. Olha, meu pai tinha, o meu sogro tinha, o meu tio tinha, dois tios ou três que eu tenho, tudo tinha tanque. Antônio Ventura, João Ventura, o meu pai era José, e tinha Antônio, João, e o meu pai e as tias, Maria Ventura também, Teotônia parece que era. Ela morreu, deixou muitos filhos, morreu muito nova e deixou muitos filhos. Era colada uma na outra, era da minha família, era. A energia era com o Padre João Lúcio, agora lá não tinha na época energia do Cavaco. Não tinha canto nenhum, eu acho. Tinha só o Valdomiro Barbosa, era quem tinha lá no centro da cidade. Mas o Padre João Lúcio, ele comprou um motorzinho que ele podia, né? Tinha condições. Comprou um motorzinho e fez lá uma casinha, lá perto, até meio perto lá de casa. E colocou, agora era assim, à noitinha ele ligava, às 10 horas ele ligava. A escola era vizinha à nossa casa. Eu fiz o terceiro ano primário 2 vezes, 2 anos, porque não podia vir para a cidade. A gente tinha medo, não era? Porque não tinha casa de lá do Cavaco aqui para a cidade. Não tinha casa, a gente tinha medo de vir. Os meus pais tinham medo da gente vir. Medo de ladrão, de gente ruim, pegar a gente nos caminhos. Não tinha não, mas eles tinham cuidado, né? Eu estudei primeiro, chamava Flora, a segunda Palmira, a terceira a Dalgisa e a quarta era a Lourença. Lampião. Eu tinha 5 anos, quando disseram ao meu pai que o Lampião estava no Canaã. Eu não sei se era verdade, mas disseram. Aí o coitado teve tanto medo, o meu pai, porque ele disse que quando ele ia para um lugar qualquer, assim, disse que arrancava os brincos das mulheres, assim, arrancando, não tirava, rasgava isso aqui, assim. Aí ele disse, olha, vou pegar aqui a bicicleta e vamos para a cidade, porque dentro da cidade o Lampião não vai, porque tem medo da polícia. Aí então me pegou, botou eu no quadro de uma bicicleta, o Antônio, que era mais velho do que eu, 1 ano, pegou o Antônio, botou atrás, né? E ele ficou com a bicicleta para cima e para baixo, pegou rápido, com medo. Aí ele chamou a minha mãe e os outros que tinham lá. Aí vamos lá para a cidade, porque ele disse que o Lampião está no Canaã. Mas eu acho que nem estava, não sei. Aí a gente foi para casa de um tio meu que tinha na cidade, morava lá. Aí a gente passou o resto do dia todo, quando foi a tardinha, nós viemos. Aí ninguém soube. Eu acho que essa história dele estar lá no Canaã deve ter sido. O Guerreiro é o povo que vem assim de fora, uma turma, muita gente deixou de vir porque a despesa é muito grande para eles. Aí é tudo aquele enfeitado muito bonito, eles dançavam, tinha a lira, tinha o boi. O meu marido ria tanto com o boi, o povo com medo corria com medo do boi. O boi era uma pessoa, né? Ficava vestido de boi, como que era um boi. E meu marido, ele morria de rir de ação de graça, o povo com medo. Corria com medo do boi. Mas era assim, o Guerreiro era muito bom. Eu gostava muito, e teve também um pastorio lá no Cavaco. Pastorio também, eu tinha 2 filhas no pastorio.
Muito bom também. A gente completou a igreja lá, de fazer a igreja, construir com os dinheiros do pastorio. Foi muito bom. Duas vezes o pastorio. Teve 2 anos. Foi muito bom também o pastorio. Não me lembro, não sei o nome dela, porque a gente conhecia ela como Yaya. Ela organizava. Ela cantava, ela ensinava os meninos. Era uma amigona nossa, muito, muito. Uma pessoa maravilhosa. Ensaiava lá no cavaco mesmo, lá mesmo no cavaco. Era a Néia, Lucinéia. Ela foi quem... Ela era pequenininha, era borboleta, ela cantava, eu sou a borboleta. É muito bonitinha ela cantando. Eu torcia mais pela pequeninha, que toda a vida fui vermelho e nunca ninguém tinha... Doutor Moacir, ele era do grupo do Doutor Moacir, da música deles, e então ele saía para tocar lá no cavaco. Uma vez a gente foi até para Recife, eu e o meu marido, comprar aqueles enfeitezinhos para as meninas que brilhasse mais. Era uma coisa séria. A Rua do Comércio era de um canto ao outro. O povo com aquelas barracas, aquelas bancas, tudo. E a Rua Lúcio Roberto também, a Rua 15, a Rua Monsenhor Macedo. Olha, era tanta rua que era assim, de banca que o povo tinha. Tinha as bancas das roupas que o povo vendia, outros comida, aqueles fés de mosca que o povo fala, diz que é fés de mosca. Já depois de casada foi que eu fui lá, embora pouco, porque eu ficava tomando conta da criançada. O nome dele era Luiz Barbosa, dos Santos, do meu marido. Ele passou 5 anos morando no Rio de Janeiro. Resolveu ir para lá e ficou para lá. Aí depois resolveu vir para casa. Ele dizia que quando vinha, naquela época era ônibus, passava 3 dias ou 4 para chegar em casa. Aí ele disse no caminho, ficou pensando. Lá ele tinha uma namorada lá no Rio, até chamava-se Ruth, essa namorada dele. Ele disse que era uma pessoa tão boazinha, ele disse a ela que vinha para Arapiraca e depois voltar para casar com ela, e não voltou. A bichinha, eu tenho pena dela, mas eu achei bom. Aí ele disse que no caminho, assim, quando vinha na viagem, pensou, eu vou me casar. Ele casou com 32 anos, ele. Aí ele disse, eu vou... Aí começou a pensar, moça, só faltava morrer por ele. Era uma coisa séria. As moças querendo ele, querendo, uns e outros. Umas e outras era assim. Aí ele veio pensando no caminho assim, não queria nenhuma delas. Aí pensou em mim. Vou casar, eu vou falar com a Júlia, ver se ela quer casar comigo. Aí veio, quando chegou, daí uns dias, eu estava assim, aí chegou uma tia minha, à noite, Júlia, eu sou conviteira tua. Eu digo, conviteira de quê? Trouxe uma carta, a coisa mais bela do mundo, essa carta que ele mandou para mim, perguntando se eu queria casar com ele. Aí ele disse uma carta, ele era muito inteligente, muito bem feita a carta dele. Aí eu passei a noite quase sem dormir, de tanto uma emoção, né? Aí eu cheguei e respondi que sim, carta também. Aí naquela época era carta, aí ele mandou uma para o meu pai, pedindo me pedindo a casamento, não é? Primeiro eu dei a resposta que sim, aí ele mandou outra para meu pai. Aí eu lembro quando a gente tinha almoçado um dia assim, meio-dia, depois de meio-dia,
nós tínhamos almoçado aí, ele deitou assim um pouquinho na cama, meu pai. Aí ele disse, José, o José, meu irmão, que é o mais novo, pega aí a bicicleta, vai lá na casa do Luiz, levar essa carta aqui, dizendo que apoiava o meu casamento, o meu pai. Aí ele foi, pegou e foi. Quando ele saiu assim, aí ele lembrou, aí disse, Maria, olha ali, chama o José, vê se ainda vê o José. Ela viu também ainda, e deu um grito, ele voltou. Aí era para dizer que era com todo o prazer que ele tinha de me dar ele a casamento, é. Aí, e assim a gente casou. Meu pai dissesse que não, eu acho que eu casava mesmo com ele. E porque apareceu uns pretendentes uma vez e a minha mãe não gostava, aí eu também obedeci. Ela tinha raiva, não gostava desse camarada, aí eu também. Até um deles falou que ia fugir. Quando ele disse isso, aí eu tive aquela raiva dele, porque ele falou em fugir, eu digo, quero mais não, quero mais não. A gente fez o casamento surpresa, na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Naquela época, era tão pequena Arapiraca, que os casamentos foi acertado com o padre Epitácio, para ele fazer o casamento depois da missa de 5 horas da manhã. E ele veio, aí a gente veio de cavaco, ficou na casa de um tio meu lá. Era só a casa só para... Não morava ninguém não. Era o Dom Antônio Ventura, meu tio. É só assim, uma necessidade, ele ia, a família ia. Aí a gente levou a minha roupa do casamento, ele também levou a roupa também para casa de outro tio dele lá da Rua 30, e eu levei lá da casa do Titoinho. Aí assim que terminou a missa, a gente foi se arrumar todo mundo direitinho, e aí a gente foi para a igreja. Chegou lá, o padre chegou, porque eu fui me arrumar, me vestir para ir casar, na Rua Lúcio Roberto. Aí então eu saí, vestida de noiva. Agora não era comprida, roupa longa não, mas com o negócio na cabeça, tudo, o véu de pés, vinha lá da Rua Lúcio Roberto, descemos até a igreja. Aí quando chegou lá, a minha irmã veio também. Aí quando chegou lá, o padre Epitácio, ele era muito rápido, fazia as coisas correndo muito assim, ele era assim. Aí ele casou a gente e pronto. Olha, o namoro não era muito... Quem namorava mesmo, era coisa pesada também, mesmo, mas lá em casa não teve não isso. Aí a Maria, minha irmã, ela disse, olha, coitado do Luiz, que era o cunhado, que ia ser cunhado. Ela disse, como é que ele vai passar tanto tempo sem noivo, sem poder chegar perto da noiva, porque a mãe não deixava, e assim, vamos fazer esse casamento logo, por causa disso. Aí não sei se foi em setembro que ele mandou, parece que foi em setembro, que ele... Aí quando meu pai disse sim, aí ele tirou a medida do meu dedo, da aliança, que foi à rua, o comércio comprou a aliança, aí me deu e tudo, ficou o povo sabendo, não era que a gente era noivo. Aí ela chegou e disse, é melhor casar logo, porque a minha irmã, só por causa disso, né? Ele não ia gostar de ser noivo, ficar preso assim, sem namorar com outra, porque era meu noivo e tudo. Aí ela agilizou o negócio lá. Aí quando foi em fevereiro a gente casou. Não teve não, foi surpresa. Eu lembro que a minha mãe,
Eu lembro que ela comprou um peru antes do casamento e o peru ficou bem gordo mesmo. Aí ele convidaram a família dele só. Os irmãos, a mãe, só. E a minha também, né? Agora, eu tinha mãe e tinha a sogra. A minha sogra era uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa. Eu dizia muito, a todo mundo dizia, que a minha sogra era tão boazinha no mundo. Ela amava, me amava, amava eu lembro o Sebastião dizendo, o meu cunhado, que não esquece nunca quando a mãe dele, a minha sogra, soube que o Luiz tinha me pedido em casamento. A alegria que ela teve. Ele disse que não esquece isso. Era alugada a casa a um cunhado do meu marido. Aí eles disseram que ia alugar a casa a gente. Ficar vizinha à casa deles lá. Mas deixa que eles não quiseram não o aluguel. Aí a gente plantou fumo nesse ano. Se não me engano, era 8 tarefas de terra que fizemos as bolas de fumo muito boas nesse tempo. Foi um ano muito bom para fumo. Ano que a gente casou foi. Que nesse mesmo dinheiro do fumo desse ano, ele comprou a casa o cunhado dele, José Pedro. E a sogra era Antônia Jovelina. E o sogro, ela casou viúva. Ela era viúva, tinha só o Luiz, que era o meu esposo, né? Aí depois ela casou novamente com o Cândido, chamava-se Cândido ele. Ela casou novamente, aí teve muitos filhos. Marinete, Elvira, Elita, as mulheres. E os homens era Audálio, Sebastião, José, que é o Zé Cândido, né? E o Domingos também, Domingo. Tive 11 filhos e muitos abortos também. 11, era José, que era o Zé Barbosa, né? A Leônia, a Néia, Deise, Denilson, a Claudene e a Tina. E a Cristina, Aos que morreram era Régia, Edilene, Silvério, Clésia também. Tudo parteira, só não a Cristina. Chamava-se Maria, Maria Dudu, chamava Dudu, Maria Dudu. Era no Cavaco, bem no começo, assim, que ela morava. Ela começava a sentir as dores. Eita, dores terríveis. O mais velho, que disse que estava todo laçado, assim disseram. Eu vi a hora do menino não nascer. A Ave Maria foi muito, muito, muito complicada, assim. Aí depois nasceu ela ali, a Leônia, nasceu também. Não foi demais, tanto como o mais velho, não. E assim foi nascendo. E ele levava uns paninhos, eu acho que não sei para quê. Aí ela fazia o exame na gente. Aí ela dizia, se fosse demorar muito, ela dizia. Senão ela já era muito bem prática nesse negócio. Quando eu estava grávida da Cristina, que era mais nova, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, eu não quero mais ter filho, não. 11 já. É um negócio sério. Aí eu lembro que eu só fazia isso se a igreja dissesse que estava certo. Se dissesse que estava errado, não coisava, não. Foi com o bispo, era o bispo. Até no Colégio das Irmãs que ele estava lá. Aí eu disse a ele que eu não queria fazer uma cirurgia sem autorização da igreja. Mas eu queria saber dele. Aí eu disse que tinha tido já 10 filhos, a Tina com a Cristina era 11, que eu estava grávida. E então eu disse a ele que tinha tido 10 filhos,
muito complicado para mim, tudo. Eu falei, aí eu só queria se eu tivesse a autorização da igreja. Por isso que eu fui lá para falar com ele. Aí ele disse assim: olha, se o seu marido aceitar, pode fazer a cirurgia. Eita, a alegria que eu tive, meu Deus do céu. Ele disse: agora, só faça se ele aceitar. Se ele não disser que não, aí não faça não. Eu sabia que ele queria. Eita, a alegria que eu tive. Aí então a gente foi para a casa de saúde do Dr. Pedro Nivaldo, que tinha a casa de saúde muito bonzinho. Eu me lembro que eu fumava muito. Aí o meu marido levou uma carteira de cigarro para lá, daquele cigarro bem fraquinho. Aí colocou lá numa mesinha que tinha lá. Aí o doutor Pedro chegou e disse: esse cigarro aqui, eita, pode tirar o cigarro, ele disse. Não pode de forma nenhuma fumar. Aí quando ele deu as costas, eu peguei o cigarro, fui pro quarto e fui fumar. Quando os meninos foram crescendo, eu tinha uma cunhada que nunca morreu, e nunca casou não. Ela era muito boa, amava aos meus filhos, amava tudo. Muitas vezes eu deixava ela em casa com meus filhos, que eu tinha maior confiança. Só nela era que eu tinha confiança de deixar. Aí eu ia trabalhar no Corral de Fumo, que era lá na cimenteira, ia quebrar, desolhar fumo, quebrar, botar no varal, na cimenteira. É onde fica hoje a faculdade, a UFAL, Às vezes de bicicleta, outras vezes a pé, outras vezes ia de carroça de burro. Nós tínhamos a carroça de burro. Aí eu sempre ia muito, muito na carroça. Salão de fumo eu cantava com o povo, com as trabalhadeiras, cantava. Nosso, lá no Cavaco, era colado com a nossa casa. Eu lembro que naquela época era, meu Deus, pobre dos agricultores naquele tempo. Porque depois foi que veio aquele negócio da pessoa não colocar água no fumo, quando for fazer o molho do fumo. Eu me lembro que antes muito da colheita do fumo, o meu pai comprava logo um bocado de pratinhos para botar água. Era melhor que não comprasse nada, né? Não botar assim água, porque o povo, para poder pesar muito, o povo metia água no molho de fumo e muitas vezes ficava quase perdido, porque botava muito demais, né? Aí pesava muito mais com a água. E assim, mas o meu pai, bichinho, morreu assim, sendo agricultor. Todo mundo plantava fumo naquela época. As pessoas que tinham casa e terreno, né? Aí plantava o fumo, nunca deu muito certo. Quando vinha a chuva demais, acabava com o fumo. Quando não tinha chuva, o fumo também quase que não dava. Olha, ele plantou uma vez algodão, mas também não deu muito certo. Eu lembro de uma doença que deu no fumo uma vez, chamava-se pulga rendeira. Essa pulga, menino, pode crer que fazia dó e piedade, como diz o povo. Era um bichinho que chupava assim o suco do fumo. Ficava como uma renda, assim, que eles tirava tudo de bom que o fumo tinha, tirava. Aí o fumo ficava um mau cheiro danado quando enrolava, porque não tinha mel o fumo, era só. Aí eu lembro de uma coisa que eu vou dizer aqui, que a Nossa Senhora de Fátima veio de Portugal, andou muito aqui pelo Brasil, aí ela
veio Arapiraca também. E menino, era tanta gente que dava gosto a gente ver. Aí eu lembro que a gente, quando ela veio para aqui, daqui passou para Palmeiras dos Índios. E então, quando foi eu disse, quando a gente foi passando de frente à cimenteira, com ela, né, levando ela para Palmeiras, eu lembrei que eu pedi tanto a ela que ela acabasse com ajudasse a acabar com essa praga terrível. Eu lembro, e parece que desse tempo para cá não teve mais não, porque acabou mesmo, a pulga rendeira não deu mais não lá. Lá não, em canto nenhum aqui em Arapiraca, porque o negócio foi muito, Ave Maria, o povo sofria tanto, e quando chovia demais, eu lembro que eu ficava apavorada com isso. Quando chovia demais, eu sabia que era um prejuízo grande que a gente tinha nos fundos. Aí eu lembro de um dia que eu disse assim, Só, tu não sois um macho não, Só. Tu não sois macho não. Com raiva que eu pedia, o povo dizia que se a gente pegasse um carvão e fizesse um sol no chão, o sol ia embora, mas não ia, eu perdia paciência com isso, mas o prejuízo era muito grande mesmo. A católica, era, ainda hoje é. A gente é só a igreja católica, o que a igreja mandar a gente faz, a gente quer fazer, né? A do cavaco ajudei. Meu pai era um dos que enfrentava para fazer a igreja, né? A Iaiá, como eu falei, era negócio de pastorio, mas o negócio da igreja era o meu pai. Nossa Senhora das Graças. Ah, tem festa, todo ano tem. Tem a data certa, é em janeiro, a festa de lá. Toda a vida teve. Aí faziam muita comida, as mulheres de lá para vender, para o dinheiro ser para a igreja e tudo. Muita coisa foi feita para poder construir aquela igreja. Era bebida e comida e tudo que o povo fazia. E foi o que fez a igreja hoje. Quando eu era solteira, eu ia. A gente ia à novena, era mais para a igreja, e depois eu ia para casa. Tenho medo desses parques assim. A gente vê na televisão, às vezes, a gente morre, cai, dá um problema lá em cima. Oh, meu Deus! É amicíssimo. João Lúcio, ele chegou um dia, aí lá em casa, lá até na Lagoa da Pedra, lá, que a gente foi uma festa lá. Aí eu já era casada, aí ele disse assim, aí o doutor Marco foi convidado também, que o doutor Marco era assim, era todo canto, a família quando queria ele ia, e era o único médico da cidade. Aí então, o João Lúcio, esse compadre João Lúcio, meu compadre, ele disse lá, o doutor Marco, disse assim, olha, eu sou cunhado do Antônio Ventura, que é meu tio também, irmão do meu pai. Eu sou cunhado dele, mas eu gosto muito mais do compadre Zé Ventura do que do cunhado dele, que era o Antônio Ventura. Ele ia lá em casa 3 vezes o dia, toda vez, no final, por causa da política, um dia ele chamou o seu Petronilho, que era da Zabumba, era zabumbeiro da época da festa da Senhora do Bom Conselho. O Padre João Lúcio chamou ele para ser guarda-costa dele, seu Petronilho. Aí ele ia lá para casa toda noite, o Padre João Lúcio na frente e ele atrás. Era o Zambrósio, pronto, é o Zambrósio mesmo. Tocava, era com a zabumba, tocando 9 noites. Mas era assim, no dia da eleição, todo mundo lá, não era proibido, hoje se fizer isso vai preso.
mas era todo dia da eleição, de eleição assim, juntava os homens lá do cavaco, o padre João Lúcio, meu pai, o Titoinho, esse povo todo juntava para fazer uma festa para botar comida para todos os eleitores. Todos os eleitores comiam. Ainda hoje eu lembro das carnes que a minha mãe preparava. Era muito boa. Aí ela era assim, mas hoje cada um, se não comer em casa, não come não. Olha, quando na época do Unisocão, parece que era. Unisocão era o governador, era. Quando ele ganhou, já estava tudo certinho. A primeira lugar que eles iam soltar bomba era no Cavaco. Quando ele ganhou, aí juntou lá na casa do Neanja, do Cavaquinho, que é o pai do João Nascimento, foi prefeito na época e tudo. Aí chegou todo mundo lá, alegre, tudo para soltar bomba, primeiro era no Cavaco. Aí quando disseram que ia aquela multidão de gente deles lá, do lado dele lá, aí disseram agora a gente vai soltar bomba no Cavaco. Epa, quando disse assim, aí o Neanjo, que é o pai do João Nascimento, e ele era do MDB doente, assim como a gente era da Arena. Aí nós vamos para o Cavaco. O Neanjo disse, se vocês estão proibidos de soltar bomba no Cavaco. Se vocês forem soltar bomba lá, aí pode ter certeza que eu corto toda a relação que eu tenho com vocês. Foi muito bom, né, Ângelo, nessa época, muito bom. Livraria, assim. Mas tinha começado só assim, chama-se Né Ambrosino, o nome dele, chamava-se, que já morreu. Aí ele chegou lá em casa e disse, Luiz, porque todo mundo sabia que ele era uma pessoa inteligente, o meu marido, né? Luiz, olha, tem um negócio aí, aqui não tem livraria, só tem um cantinho lá, não sei como era, ele disse lá como era. Aí, tão bom se você quisesse ficar. Aí então o Luiz aceitou, a gente aceitou e tudo, e ele... Aí pronto, a livraria ficou crescendo e tudo. A gente comprou a livraria, o prédio era nosso, na Rua Aníbal Lima. Aí então a gente ficou assim, foi um certo dia, vou dizer só uma delas. Certo dia a gente, era no mês de março, que vinha gente de toda da redondeza de Arapiraca, vinha comprar livro lá na Multilivro, que era a única que tinha, né? Aí então, um dia ele foi um dia de segunda-feira, pode acreditar que era tanta gente. Eu via a hora o balcão naquela época era de madeira. Pode acreditar que eu via a hora de quebrar o balcão, o povo empurrando, todo mundo querendo os livros, com medo de ficar sem os livros. Ele chegou e disse, hoje acabou os livros nesse dia, que o povo ia louco com medo de ficar sem os livros, empurrava o balcão que eu via a hora olha, era assim, era tanta gente no mundo, que acabou os livros, era muito livro. Era livro, caderno, essas coisas todas. Aí o Luiz disse, eu vou, hoje à noite eu tenho que ir para Recife, comprar mais livro, que ele comprava lá, muito lá. Aí eu tenho que comprar, porque acabou os livros e o povo ainda, muita gente precisava ainda. Aí ele saiu, foi no ônibus, chegou em Palmeira dos Índios, aí o ônibus parou para o pessoal tomar um café, que não foi daqui que saiu não, saiu, já vinha não sei de onde, o ônibus. Aí ele desceu e deixou a bolsa dele com esse dinheiro dentro, em cima assim.
Aí pronto, ele foi tomar um cafezinho também, aí foram embora para Recife. Ele não olhou nada na bolsa. Quando chegou em Recife, que olha, cadê o dinheiro? Roubaram os 3 milhões, o dinheiro de todo o apurado do dia. Ele quase que morre, eu também, mas eu tive que dizer a ele que é pior se fosse a vida dele, eu ajeitei muito. Mas eu sabendo, meu Deus, como é que a pessoa... a infantilidade dele, descer lá com o dinheiro em cima, assim, dentro da bolsa, assim, a gente vendo assim que o dinheiro estava ali, aqueles pacotão de dinheiro. Aí, mas a gente perdeu e tudo, e foi outros prejuízos, terminou ele vendendo a Multilivro, o pessoal do Zé Pivete, né? Nem lembro mais. Eu sei que a coisa não estava boa não para nós, mas quando a gente vendeu, eu comprei essa casa aqui, agora que a casa era só... nem parecia com o que é hoje, porque depois que a gente ajeitou, aí nós viemos para aqui em 1984, fizeram tanta coisa linda aí nesse Quintela que dá gosto. O prefeito era o Luciano. O Quintela era simples, era muito simples. Depois a gente ainda comprou uma cantina lá no Pedro Reis. A gente comprou uma cantina lá também, eu gostava muito. Era eu e ela que tomava conta da cantina, eu e a Claudine. Diretora de lá era uma filha do compadre João Lúcio, mas que hoje eu não me lembro mais nem o nome dela, de tanto tempo que faz. Pedro Reis, era no Pedro Reis. Pedro Reis era praticamente o dono da escola do São Luís, Instituto São Luís, né? É o dono da palmatória, exatamente. Era meu menino, tinha um medo danado da palmatória. Não, no cavaco não, tinha no Instituto São Luís. Instituto São Luís, quem estudou, meus meninos, estudaram o Denilson e o Zé, a Leônia aí também, e a Néia, estudaram no Instituto São Luís, ia de pés, do cavaquinho até lá, iam a pés para lá. Aí, mas tinha palmatória lá. O Asa, qualquer um time que viesse, vinha com o marido, vinha com as amigas lá. Eu tinha uma prima lá que gostava também muito do Asa, e a Eurídice, mas essa morreu já há muito tempo já. A gente ficava naquela parte da arquibancada metálica. E depois, o esposo dela, que era o Abel, meu genro, eu lembro que a gente ia aqui, eu e ela e o meu genro, quando a gente subia, ficava lá em cima para assistir o jogo. Eu lembro do Abel, na hora que o juiz ia entrando, ele dizia: Luiz ladrão, juiz ladrão, Luiz não, juiz ladrão, ele na brincadeira, né? Mas a gente assistia muito, muito. Lá era rolete de cana, era laranjinha, era só isso mesmo. Uma vez eu estava lá e chutaram a bola lá, não sei de onde, menino, caiu, foi bem na minha cabeça. Eu estava em cima, naquelas bancadas metálicas, nas que fica não, metálica não, nas que fica o nosso filho, a imprensa ali. Aí eu lembro quando até disse que ele disse: meu Deus, tanto homem, não sei como é, e vão bater, e veio uma bola bater na cabeça de uma mulher. Mas eu fiquei tonta assim na hora. Mas vieram, perguntaram se eu estava sentindo alguma coisa. Eu digo: não, estou não. Era acompanhando sem ir, só pelo rádio. Só nunca mais eu fui. Eu não posso mais andar assim não, subir naqueles degraus. Ave Maria, perdendo, mas ele perde, mas é do meu coração.
Ele morreu em 2012, o meu marido, porque era problema nas pernas dele, era tanta coisa que ele teve, coitado. Ele passou muito tempo lá em Maceió, no Ramos. O médico era o doutor Guilherme Pita, o médico dele, e mais outros também, mas era o doutor Guilherme Pita, que foi indicado o melhor médico de Alagoas para esse negócio de ver, dessas coisas assim. Aí ele morreu, ficou doente lá, um bocado de dias internado. Aí ia um, ia outro, os filhos ficavam com ele. E um dia eu fui com o Denilson também. Eu não gostava, eu não gosto muito não. Embora que ninguém gosta, mas a pessoa minha, quando está doente assim, eu tô com medo da pessoa morrer, eu acho que eu não sei como é que eu sou, não gosto de ficar frequentando lá. Mas eu fui um dia, fiquei com o Denilson lá uns 3 vezes. Ele doido para vir para casa, coitado. Aí quando foi um dia ele disse, eu liguei para ele, eu vendo dizer, o povo dizia que ele falava que queria vir para casa. Aí quando foi um certo dia eu liguei, falei com ele. Aí eu disse a ele que ele tivesse paciência, fizesse o que o médico mandasse, que é para ele ficar bom e depois vir para casa bom. Eu dei um conselho assim. Aí, mas cadê? Coitado, não veio mais não. Aí piorou mais. Aí terminou morrendo lá mesmo. Soube a notícia. Eu estava até internada porque a minha pressão subiu. Aí o doutor Luciano Santos, que já era lá do Hospital São Lucas, aí ele disse, eu acho que a senhora deve ficar internada, na época, né? Aí eu fiquei internada lá e tudo. Ele me botava remédio em mim, dava remédio que eu ficava grogue, que eu não reconheci nenhuma sobrinha minha que trabalhava lá nessa época. Aí esses que eu dizia, o meu marido está doente, eu dizia assim, meu marido, dizendo uma sobrinha minha. Aí assim, passou, quando foi depois, ele morreu às 4 da tarde, aí o médico disse, olha, deixa que eu digo para ela, ninguém diga nada, eu digo. Aí ele foi lá, onde eu estava e tudo, e eu nem sabia que ele estava tão mal assim. Aí o José, meu irmão, ele disse que nunca viu uma coisa tão bem feita e tão bonita como ele fez, esse médico. Como foi que ele me disse que o meu marido tinha morrido. Aí quando ele falou e tudo, eu comecei a chorar, o José me disse, meu irmão, comecei a chorar e tudo, que eu cheguei. Mas grogue, aí ele me grogou mais ainda. Quando cheguei em casa, cheguei assim, estava o Sebastião, meu cunhado lá em casa, estava a esposa, a Marilene, estavam os 2 filhos, e eu não lembro disso, que eu estava, de tão grogue que eu estava. Chega, fico com vergonha do povo, não sei não. Eu moro com uma filha, a Deise, ela mora comigo. Antes dela era a Cristina depois a Deise chegou lá de Sorocaba, que estava com a filha dela, que morava lá. Aí ela ficou tomando conta de mim, da casa e de tudo, um anjo de pessoa. Pronto. Olha, não tem segredo nenhum, é porque eu tenho 7 filhos, são 2 homens e 5 mulheres, mas pode acreditar que eu só digo assim, eu tenho 7 peças preciosas
que não existe melhor no mundo do que esses filhos, as filhas minhas, filhos e filhas. Um é melhor do que o outro, porque são todos tão bons. Bom com o pai até a morte, foram muito bons também. Comigo, não posso nem dizer nada, porque eu não sei como é que eu tenho os filhos desse jeito. E os netos também, estão tudo acompanhando. E então, são bons. Agora, não é só comigo, é uns com os outros. É os abraços, os beijos, quando não existe ciúme, não existe um do outro, não existe... Só ajuda. Se por acaso uma pessoa, um deles estiver muito aperreado por algum pagamento e o outro tiver o dinheiro para pagar no outro dia, diz, olha, eu vou lhe arrumar, amanhã você arruma. É assim, os meus filhos são assim. Graças a Deus, meu Deus. Como de tudo. De tudo. A feijoada eu como, tudo eu como. Tem aquele negócio do baião de dois, que eu gosto muito, aí a Claudene o Denilson, o Zé, meu filho também, a Leônia ali também, tudo gosta do baião de dois. E é tudo que eu faço eles gostam. Tudo. Olha, eu tenho em casa anotado 52 pessoas da minha família, sem contar com os irmãos e sobrinhos. Porque se fosse contar com os irmãos e sobrinhos, era muita gente. Assim, a família de dentro de casa, que é os filhos, netos, genro, nora, bisneto, os casados com os bisnetos, que eu tenho 15 netos e 15 bisnetos. Eu digo 15 bisnetos, porque vai nascer agora, ainda esse mês, para completar os 15. 15 bisnetos, né? Aí, pronto. É um povo que não tem palavra para dizer. Eu só digo que é Deus foi quem quis me dar esse presente. Porque é muito bom a pessoa não se preocupar com a família, né? O sonho é que eu queria viver muito a minha família, porque eu tenho tanta pena quando eu me lembro. Eu não quero que nenhum filho morra, eu vivo, Deus me livre. Mais que eu já estou com 91. Mas eu sinto demais quando eu me lembro, meu Deus, esses filhos, esses netos, tudo, vão morrer de que será? Será que vão sofrer tanto? E eu não estou aqui para ver. Olha, eu fico assim, eu não gosto. O conselho é que eu quero a união de todos, sempre, e que sejam felizes, assim, em todo no casamento, em tudo. Sejam felizes, O Denilson disse, eu digo, quero não, Denilson. Tu não sabe, meu filho, que eu não quero. Eu não sei falar nada, Deus me livre, mamãe. Mas isso aí é das raízes de Arapiraca, não sei, ele disse. Mas é porque eu não sei responder nada, não, Denilson. Sabe, mamãe, sabe? Aí ele contou de uma prima minha, Inês, porque essa prima minha é 91 anos também, Eu com 91, ela também, e a Vandete, que é filha do outro tio meu também, e o meu irmão, É assim, nós três somos filhos dos 3 irmãos. Terminou eu dizendo, meu Deus, como é que eu não faço isso? Ele pedindo assim, porque pedido dos filhos, tão bonzinhos que são, eu não podia negar. E graças a Deus está dando certo. A Claudene, mamãe, olha a senhora, aí ela disse que tinha feito tudo que ela fez, ela disse que não faz medo, porque não sei o que, não faz vergonha, a senhora sabe falar e não sei o que. É o jeito que tem, já que os meninos querem, eu gostei muito. Eu não estou nervosa nem nada, graças a Deus. Eu pensava que eu ia tremer assim, mas esse negócio de ontem já foi muito bom.
Foi muito bom porque ele explicou um bocado de coisa, a gente já ficou... Eu já fiquei muito mais tranquila. Eu pensava que era um bicho, assim, de 7 cabeças, como o povo fala. Quero agradecer primeiramente a ele, a Deus, que me deu uma família como ele me deu, que eu só digo que foi ele que quis me dar mesmo. Eu não merecia, mas ele quis me dar essa família. Desejar mil felicidades para todos eles. Eu quero que todos vivam bem e vivam muitos anos. Olha, um beijo para toda a minha família que está me assistindo e para os amigos, para todo mundo. E obrigada a eles que vieram, que me atenderam muito bem, foi muito bom. Tchau, 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 tchau.